pessoal, literalmente, né, o circo tá pegando fogo, a coisa não tá nada fácil, principalmente pro lado do Lula, né, que desapareceu. Agora, novas informações chegaram sobre as operações que aconteceram no Rio de Janeiro. Hoje, já se tem um nome pelo qual as ações ainda não foram mais exitosas. Esse nome vai direto ao atual governo Lula e futuro Supremo Tribunal Federal. Vocês vão entender o que eu estou explicando. Descobriu-se que as armas que os criminosos estavam utilizando têm origem em Cuba e Venezuela. Que coisa é essa, né? Como assim? Também, os defensores dos bandidos começaram a passar pano para os bandidos e atacar as vítimas. Agora, são os 4 policiais mortos que são os responsáveis por tudo. Ah, me poupe, né? Então, se você gosta de um editorial de alguém que está com sangue nos olhos, que está com vontade de falar algumas verdades, esse aqui é feito para você. Pelo amor de Deus, que vergonha que essa República Tupiniquim está se tornando. Está virando uma vergonha total. E nós vamos falar sobre tudo isso aqui nesse editorial. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta da verdade, que gosta do sangue nos olhos mesmo, literalmente, né, para falar a verdade, seja muito, mas muito bem-vindo. É um prazer estar com vocês aqui, tá? Então, já estou aqui com o editorial aqui, separado aqui, né? Deixei tudo pronto aqui, estou num quarto de hotel aqui. Às vezes, pessoal, com a cabeça um pouco cheia, tá? Ontem eu fiz até uma besteira, eu coloquei um editorial e acabei soltando o editorial 1h da manhã. Então, quem assistiu o Corujão aí, ficou, sabe? Fico grato com vocês, fico feliz, né? Ficou bem informado na madrugada. Então, acabou saindo o vídeo que era para sair hoje, saiu de madrugada e obrigado para quem assistiu. Mais de 100 mil pessoas assistiram o vídeo da madrugada, né? Eu não sou muito de revelar, quer dizer, sou também, né? Falo, conto, eu vejo vocês como amigos. Tô com a cabeça um pouco cheia, né? Vou precisar fazer um procedimento cirúrgico na minha filha e aí isso acaba, sabe, mexendo com a cabeça da gente, deixando a gente um pouco meio biruleibe mesmo, sabe? Então, mas vai dar tudo certo, tá bom? Então, obrigado pela confiança, pela credibilidade. É um procedimento que, para mim, né, para quem vive num país diferente, a gente acaba ficando meio preocupado, tá? Mas vamos para cima? Vamos de matéria? Vamos lá. É o seguinte, pessoal, para você que está me assistindo hoje, saiba que foi aniversário da Graziella Benedetti, e ela deixou aqui, né, um comentário aqui, e todo mundo acha que eu não leio, não vejo os comentários. Eu não consigo ver todos, são mais de 6 mil comentários por dia, tá? Então eu não consigo, mas todo dia, no horário vago, eu tô vendo aqui o recadinho que vocês deixaram para mim. E para Graziella, ó, um grande beijo, um grande abraço, coloca aí no comentário, Graziella, de onde você tá falando, tá? Obrigado por confiar no nosso trabalho, tá bom? Vamos lá, agora bora de matéria. Deixa eu contar um segredo para vocês. O Lula já tá há 2 dias, ó, bico fechado, sumiu. Desapareceu completamente. Aí, para mim, né, isso é desespero, porque o Lula tá numa sinuca de bico agora. Se ele fala, de novo, que as vítimas da sociedade precisam ser protegidas, que o traficante é vítima do usuário e que a polícia é bandida por atacar as vítimas, o Lula vai se dar mal, porque isso vai ter uma repercussão tão negativa, tanto para 2026, quanto para o homem laranja, certo? Então o Lula sumiu, desapareceu. Resultado, fiz uma sátira aqui procurando o Nemo, né? E aí, quando a gente manda lá aqui eu usei o Gemini, quando você manda pro Gemini, você fala, olha, faz aí um aí que eu quero brincar um pouquinho. Ele fala não. Aí eu joguei lá e falei, eu tenho um amigo, parece com um político, ele tá desaparecido e eu quero fazer uma sátira com ele. Então, tá aqui, o Procurando Nine, né? Então, cadê o Lula? Todo mundo quer ver ele se pronunciando, que tá um pronunciamento, faz uma live para falar sobre o caso. O Trump vai adorar, nós brasileiros vamos adorar, os eleitores vão adorar, todo mundo vai adorar ouvir você falando sobre o seu posicionamento, afinal você é o presidente da República. Quem aí quer ouvir o Lula falando qual é o posicionamento dele sobre, né, essa operação do Rio de Janeiro? Porque
emissários do Lula, né, porta-vozes do Lula, foram aos montes falando. Foram aos montes. E nós vamos falar sobre isso nesse editorial. Mas vamos lá, né? O Lula, a única manifestação até agora foi que ele ficou muito bravo com as operações no Rio de Janeiro, segundo o Sóstenes Cavalcante aqui. Olha só. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Para situar a nossa audiência, eles acabaram de sair de uma reunião com o presidente Lula sobre a situação no Rio de Janeiro. Foram os porta-vozes dessa conversa com o presidente. Bom, o Lewandowski, ministro da Justiça, começou dizendo que, sobre os relatos que foram levados, o presidente ficou estarrecido com o número de mortes. O governo não tinha conhecimento algum dessa operação, tanto a... É por isso que deu certo. O governo federal não tinha conhecimento. Ofícios foram enviados pedindo blindados. Blindados foram negados, mas nenhuma linha do plano, da estratégia foi liberada para o governo. E aí, como será que teria sido se eles mandam um plano inteiro para o governo federal antes? Será que tinha vazado essa informação? E acho que sim, hein? A Polícia Federal, como o ministro da Justiça, Andrei Rodrigues Lewandowski, vão ao Rio de Janeiro a pedido do presidente Lula. Até ontem havia a informação de que o Rui Costa, ministro da Casa Civil, se dirigiria ao Rio de Janeiro. Havia ali, nessa conversa inicial com o Geraldo Alckmin, que era o presidente em exercício, algumas discordâncias sobre como ou quem deveria ser o porta-voz do governo federal nessa crise. Ficou decidido, portanto, que o Lewandowski, ministro da Justiça, quem vai conversar com o Cláudio Castro. Sobre a GLO, né? A GLO, que é aquela garantia da lei e da ordem prevista na Constituição, já muito bem explicada pelo Lewandowski, que autoriza o emprego das Forças Armadas, Exército, Marinha. Pois é. O Lula disse que não vai fazer GLO. Ou seja, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica não está lá para ajudar a polícia a combater bandido. Detalhe, o governador Cláudio Castro preparou a armadilha perfeita. Ele foi no STF também para ver qual é o posicionamento do STF. Mas a gente já sabe. Acabou de surgir uma figura nova, né? Foi classificado, né, até pelo André Marsiglia, como alecrim dourado. Era o que faltava, né? Vou até colocar aqui o trecho do vídeo do André Marsiglia, que ele fala aqui, né, que entrou agora, né, um novo player no jogo. Olha só. Não, esse aqui é do Tagliaferro. Pera aí. Vamos lá, deixa eu ver se está aqui. É do Marsiglia falando. Ah, aqui, ó. Olha só o que o André Marsiglia falou. Bom, nesse caos todo havido ontem no Rio de Janeiro, faltava um personagem, o Alecrim Dourado, o Moraes. E ele aparece assumindo a DPF das favelas e já determinando que autoridades se manifestem em 24 horas. Por que esse processo foi parar nas mãos do Moraes? Isso é regular? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, não é regular. Está totalmente equivocada a interpretação que levou esse processo ao Moraes. Em primeiro lugar, esse caso estava com o Fachin, tanto que todos nós nos lembramos da decisão do Fachin, que impediu que policiais subissem a comunidades e etc. A decisão do Fachin. Bom, em algum momento, o Fachin, nessas trocas de turmas e trocas de acervos, passou esse caso e o seu acervo ao Barroso. Barroso se aposentando, esse caso é devolvido à presidência para a redistribuição para o ministro mais antigo em termos de posse. É isso que determina o regimento interno do STF. Quem teve a posse mais antiga? No tribunal, o Gilmar Mendes. Na primeira turma, no estado do Barroso, a Carmen Lúcia. Então o que o Alexandre de Moraes tem a ver com isso? Nada. No entanto, o Fachin entendeu que provisoriamente, para medidas de urgência, o Moraes era o ministro adequado, era o ministro a quem deveria ser designado o caso. Então o ministro Moraes vai tomar essas medidas urgentes e depois devolver o caso para que aí sim o ministro Fachin entregue, redistribua para o mais antigo. Isso não vai... Então, o que a gente está entendendo agora é que começou, né, uma ação que, a partir, né, da ação do ministro Alexandre de Moraes, ele é quem tem que tomar conta. Por quê? Porque claramente ações, vamos dizer assim, extra pauta vão estar na mão dele, assim como aconteceu no 8 de janeiro. Quem duvida que é isso que vai acontecer agora? E aí, para acabar de pegar de vez, olha só isso aqui. Lembra quando eu disse que o céu vai cair, ou melhor, o inferno vai subir contra o Cláudio Castro? Eu falei isso para vocês.
Na hora que aconteceu, o primeiro vídeo que eu falei, olha, vão vir como urubus contra o Cláudio Castro. Olha só, TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, pautou a cassação de Cláudio Castro. A ação tem assessor de Lula como advogado. E sim, uma ação que estava parada lá desde a época da eleição de 2022, agora ela ressurge e começa a andar de novo por mera coincidência do acaso, do universo. Meu amigo, tem coisa demais ainda para ser explicada em tudo isso. O Tribunal Superior Eleitoral pautou o processo que pede a cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para o próximo dia 4 de novembro. Recente agora. Que incrível, né? Tava parado de repente. Agora, vamos julgar agora. A ação já tramitava na corte, mas foi pautada para votação nessa quarta-feira, dia 29, um dia após a mega operação ocorrida no Rio, que resultou na morte de 132 pessoas. Você acha mesmo que os tribunais julgam baseados na lei ou na política? É óbvio que é na política. O Cláudio Castro foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral, mas o Tribunal Regional Eleitoral, em maio desse ano, rejeitou o pedido de cassação por maioria. O pedido, feito ao MP, foi encabeçado pela coligação A Vida Vai Melhorar, liderada por Marcelo Freixo. Vai melhorar só se for dos bandidos e só se for dos políticos do PT, porque do povo não está melhorando nada, né? O advogado da coligação e adversário de Cláudio Castro nesse processo é Marcelo Wake, que assumiu há 3 meses o cargo de secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. É só uma coincidência. Mas agora, os defensores de bandido começam a eclodir do solo como demônios do inferno. É uma raça nojenta, é uma raça fé da mãe, povo nojento, né? Um povo que destrói a população brasileira, destrói a segurança do Brasil. O que essas carniças ganham em deixar o crime organizado tomar conta do Brasil? O que essas carniças ganham? O Bukele já tinha sido muito claro e objetivo. A imprensa é a maior responsável pela criminalidade. Vende. O povo quer saber, né? O povo tem insegurança e eles querem saber onde eles não podem ir, o que está acontecendo, quem morreu, quem vai ser o próximo. O povo precisa saber disso. E a imprensa vende. Essa imprensa porca, nojenta. Tem um perfil aqui dos países latino-americanos que se chama Página 12. Coisa de esquerdista nojento. Sim, são terroristas. Os traficantes, os caras que tem um buraco, um cemitério para jogar de 30 metros, que joga vários corpos lá, os caras que abusam de meninas, viram uma menina passando, foram lá, falaram, você vai casar com um cara agora. Ela não quis, matou, jogou na porta da casa dos pais. Eles que são terroristas? Não. Segundo esse bando de... Sabe, eu vou evitar falar o que eu penso, mas esse bando de nojento, desgraçado aqui, quem é terrorista são os fuzileiros. Sim, são terroristas fuzileiros, né? A ordem de trás da selvagem operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, é a Polícia Militar que é selvagem. A operação da Polícia Militar que é selvagem. Vão a merda. Vão para aquele lugar. Povo nojento, né? O esquerdismo é um câncer, é uma doença. Massacre no Rio de Janeiro. Nunca vi nada igual. O bolsonarista governador do Rio, Cláudio Castro, declarou que a operação mais sangrenta da história das comunidades do norte carioca foi um êxito. Foi não? Você sabe, é porque essa gente é burra, né? Eles só focam em humanos que não existem na vida real, né? Do mundo de Nárnia que esses canalhas focam e não sabem nada de números. Um único sujeito foi responsável e é acusado, sem contar o que não se sabe, de mais de 100 assassinatos. Então, foram 121 mortos. Vamos dizer que cada um desses filhos da mãe são responsáveis por 100, né? No mínimo, tá? Porque quando eles financiam, é muito mais que isso. Então, 121 matam milhares e milhares de cidadãos que saem de manhã para ir trabalhar. Seja para roubar um celular, seja pro que for, para seguir sua vida. É esses bandidos que vão lá matá-los. E aí, a gente tem que tolerar esse tipo de coisa. Isso aqui não é considerado discurso de ódio.
60 pessoas mortas em confronto, ok? 60 pessoas mortas em confronto. Não foram 60, tá? Foram 121 bandidos mortos em confrontos. Assim, é tanta burrice que essas pessoas não entendem que pessoas não são mortas em confronto. Bandidos são mortos em confronto. Porque se são pessoas de bem, eles não confrontam. Se a polícia chega e diz, opa, sou cidadão. Ele não tem medo da polícia. Não foram 60 pessoas. Pessoas são as que saem cedo para trabalhar. Pessoas são aquelas que acordam cedo para ir trabalhar, para cuidar da família, para viver sua vida. Bandidos acordam cedo para pegar um fuzil e ir para a rua. Quando a gente chegar ali, vamos lá. Vamos lá. Atualizando os números, 60 bandidos mortos em confronto, 2 Não, eram... 60 pessoas mortas. Perfeito. 60 pessoas mortas são em confronto. bandidos. Entendi. 2 São, eram... são bandidos. Só um minuto, Arthur. Sim. Isso é importante como critério aqui. Eu não sei se são bandidos. A linguagem também é muito importante com que a imprensa trata essas coisas. Eu sei que não fomos nós. A hora que tiver a ficha de cada um dos mortos, porque senão, além da pessoa ser preta e pobre, ela perde direito a uma história. Tem uma história. A história se chama Fuzil na Mão Atirando na Polícia. É essa a história. Não vou tirar mais seu tempo, que além de chato, feio, hipócrita, nojento, esse discurso é nojento. Eu preciso explicar uma coisa para vocês, que talvez não existe a moral necessária para essas pessoas, mas fuzis apreendidos têm valor estimado de 5 milhões de reais. Pessoas, o número equivalente às pessoas mortas, são o número de pessoas e fuzis apreendidos num valorzinho de 5 milhões de reais. É uma facção, é um exército, é um estado paralelo que existe dentro do Brasil. Mas são só pessoas, né? São só pessoas. A polícia contabilizou 118 armas apreendidas na terça durante a mega operação policial que aconteceu no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e no Complexo da Penha, né? 91 eram fuzis. O armamento tem um valor estimado pela polícia em torno de 5,4 milhões. Segundo a investigação, ainda em andamento, parte dessas armas longas e de alto poder de letalidade foram encontradas nas mãos de traficantes de outros estados. Eles estavam abrigados nas duas comunidades que têm territórios controlados pela facção criminosa. Então, tinham criminosos de outros estados. Eu preciso que vocês entendam. Fuzis são utilizados para isso aqui. Para matar policial, para matar gente. Essa aqui é a verdadeira pessoa que tem o direito de chorar. Essa tem o direito de chorar. Desculpa, mas a mãe do traficante, ela tem o direito de chorar por ser mãe? Tem. A mãe sempre vai chorar. Só que ela tem que saber que o filho dela fez muitas outras mães chorarem. Muitas outras mães chorarem. Agora, a mãe do policial que chora tem que saber que ela está chorando por um filho que fez com que muitas outras mães não chorassem. E a perda dela é 1000 vezes maior do que a perda da mãe do traficante. Meu filho era um amor, meu filho era todo sorriso, meu filho era feliz, meu filho era amigo de todos eles que estão aqui, que senão eles não estariam aqui. Eu não tenho nada para falar do meu filho, eu não tenho. Nada de ruim, só coisas boas. A senhora lembra a última vez que falou com ele? Lembro, domingo. Mãe, eu vou aí mais tarde, eu te amo, eu também te amo, meu filho. Foi a última palavra do meu filho. E hoje, vou enterrar ele. Hoje, meu chão abriu. Hoje, uma mulher está destruída. É dela que eu sinto pena. É dela que eu sinto gratidão. É o filho dela que, mesmo eu estando em outro país, mesmo eu estando no Paraguai, e logo estou voltando para o Uruguai, é dela que eu sinto que o filho dela deixou o meu país para que um dia eu quero regressar mais seguro. Então é ela que merece
toda a honra de uma mãe de herói. Tem um perfil chamado Sniper, né, que comentou aqui a postura deplorável, sabe, horrenda de uma jornalista. Sabe, muita gente às vezes acha que eu sou jornalista, eu não sou. Eu sou um qualquer, eu sou um nada. Eu não tenho a capacidade moral dessa turma jornalista, afinal, eu não fiz jornalismo. Muitos deles nem fizeram, nem precisa fazer. Não sei se é o caso dessa moça. Mas essa moça aqui falou tanta asneira, que você precisa ver o que esse perfil de Sniper aqui deu como resposta para ela. As pessoas estão comemorando essa desastrosa operação policial no Rio de Janeiro, que terminou com a morte de 64 pessoas. A polícia entrou nos complexos do Alemão e da Penha para cumprir 100 mandados de prisão, não para cometer 60 execuções. Os 60 mortos pelo governo do Rio hoje, não tem como a gente colocá-los todos na vala comum do crime. Seria até fácil justificar, né, para algumas pessoas, mas são 60 criminosos mesmo? E que crimes eles cometeram? Se cometeram esses crimes, foram julgados, condenados pela justiça? E ainda que fossem julgados e condenados, onde é que está escrito na lei brasileira que o Estado tem o direito de matar pessoas? Deixa eu ver se eu entendi. Os policiais vão cumprir 100 mandatos de prisão, são recebidos a tiros e eles simplesmente baixam suas armas e, na verdade, a notícia inverte. 64 policiais mortos ao invés de 64 criminosos do Comando Vermelho. Mas não, calma. A gente pode fazer o seguinte: vocês não cumprem, policiais, os mandatos de prisão. Vamos deixar a impunidade acontecer, porque é isso que eles querem dentro do Brasil. Não vai ter nem policiais mortos, nem os traficantes mortos. E tá todo mundo bem. Eu quero saber o que tem na cabeça desses intelectuais de esquerda, cara. Porque é muito fácil ela, dentro de sua casa de milhões, no ar-condicionado, branca, que nunca pisou numa favela na vida, falar uma merda dessa. Mas é inacreditável como não teve vídeo dela falando sobre um desses mandatos de prisão que os policiais foram cumprir, que foi de uma senhora de 60 anos que morreram na mão do Comando Vermelho. Eu não vi isso. Ela não ficou indignada quando essa senhora morreu. Ela ficou indignada quando criminosos morreram. É mole um negócio desse. Pois é. Tô vendo que não é mais um intelectual de esquerda, como eu, né? A gente é raça inferior em relação a esses jornalistas aí, né? Porque é um nojo o que os jornalistas fazem. Aí vem mais um, do UOL, né? Militante? Não. Os militantes do UOL disseram que os terroristas de estado de um governador assassino. Opa, peraí, deixa eu ver. Eu não posso chamar o presidente de ladrão, mas eu posso chamar o governador de assassino e terrorista. Cláudio Castro deveria processar. Mas deveria. O governador do Rio, Cláudio Castro, diz que a mega operação que deixou mais de 120 mortos foi um sucesso e que as únicas vítimas são os 4 policiais militares que morreram em confronto. O jurista Walter Mairovich discorda absolutamente e diz que uma operação com tantas mortes não pode ser considerada um sucesso. É a falência, Como jurista, eu também vou discordar, tá? Eu acho que é um pouco, assim, inadequado falar que a operação foi um sucesso. É mais fácil falar que a operação foi histórica. Foi algo que a população anseia há anos e anos. A população não é tão hipócrita quanto essa turminha do mundo de Nárnia, dos carros blindados e dos condomínios de luxo que defendem a favela. Não é. A população sabe que se enfrenta bala com bala. Que prende um bandido que mata a polícia e no outro dia ele está na rua, porque o crime organizado hoje é tutelado por leis fracas, por um judiciário que não é atuante. Então, me poupe. Eu vou até, sabe? Não, eu vou escutar. Vamos. É a falência no combate pela polícia da unidade estadual, da unidade federativa, para se garantir um preceito federativo, porque a segurança pública tem o Estado
à frente. Então, o que se faz? Se faz uma intervenção federal quando é possível, quando há uma falência, quando o Estado está em tal situação que não consegue contrastar e nem reprimir esse fenômeno. Essa é a possibilidade. Mas nós temos um... Não vou perder meu tempo e não vou deixar vocês perderem o tempo com isso também, tá? Não vale a pena. Como eu disse, né? Agora, o Cláudio Castro é o alvo da vez. Ele é a bola da vez. Matéria aqui da Rádio Brado, né? Moraes dá 24 horas para a PGR dizer se houve abusos de direitos humanos no Rio de Janeiro. Olha só. Só lembrando que há uma condenação acusando o Moraes, né, de violar direitos humanos, que é a Lei Magnitsky. Só para deixar claro. Como é que a Procuradoria-Geral da República irá se manifestar nesse assunto? Eu já sei. Eles vão dizer dos excessos e vão pedir investigação, inclusive, nas ordens do senhor governador. Vão pegar aquela entrevista, aquele trecho da entrevista do Cláudio Castro para pedir investigação. Você duvida disso? Você duvida que isso pode acontecer? Pegando o passado de vários ministros do STF, a gente sabe que eles vão para cima, não é do crime. Vão para cima daqueles que estão tentando combater o crime no Brasil. 9h17, Vanessa Moraes já deu prazo para a PGR falar alguma coisa sobre a operação de ontem. Com certeza a PGR vai se manifestar, né? O ultraconservador lá, a PGR, Gonê, vai se manifestar a favor do STF. Aí eu falo a favor do STF porque a gente sabe que o judiciário é condescendente com o benefício que tem que ser dado à família de criminoso, a criminoso, né? Todo mundo fica ali do alto do seu apartamento de luxo e do seu alto nível de segurança, passando a mão na cabeça de quem assola a sociedade. Essa é a verdadeira situação que a gente assiste, né? Então, vamos ver aí o que é que vai acontecer, mas eu acredito que, infelizmente, eles vão dizer que houve abuso e o Cláudio Castro vai ser perseguido nessa situação aí. Mas que ele se mantenha firme. Nem sempre vencer, né, não ser perseguido e tudo mais significa coisas boas. A gente tem que entender que a perseguição faz parte da luta e a gente não pode esmorecer diante do que é certo, jamais, sob nenhuma hipótese. Carol Barbalho. Isto aqui é jornalismo de verdade. Então, eu sei que vocês criticam o pessoal da Rádio Brado porque fazem críticas ao Bolsonaro, mas isso aqui é jornalismo de verdade, tá? É jornalismo de verdade. E aí, sabe o impressionante? Você vê esse monte de militante aqui passando pano. Um monte de militante passando pano. Mas até o Jornal Nacional teve que rasgar o verbo e mostrou um pouquinho da verdade. Pasmem, uma matéria séria do Jornal Nacional dizendo que aqueles que estavam lá mortos não eram a populaçãozinha de bem, não. Vídeos, filmagens mostram eles arrancando as roupas, né, de guerra dos traficantes, né, camufladas dos traficantes. Olha, esse trecho, até o Jornal Nacional não teve coragem de ser tão hipócrita assim. No dia seguinte à operação policial contra o Comando Vermelho, dezenas de corpos encontrados na mata são levados para a Praça da Penha. E o número oficial de mortos salta para 121. A polícia afirma que atraiu os traficantes para a rota de fuga na mata. Cara, foi genial. Genial. A polícia entendeu o seguinte, olha, o que acontece? O crime, ele usa o discurso de que nós matamos população de bem. Nós vamos separar, eram 2.500 homens. Nós vamos separar 1.000 homens, vão entrar subindo o morro. E como aconteceu lá em 2015, que eles fugiram, né, correndo pela mata, outros 1.500 vão estar na mata de tocaia, esperando. Porque lá na mata, na tocaia, não tem um civil. O que algum civil estaria fazendo lá? E aí, meu amigo, é guerra. Subiu com um fuzil na mão, sentou o dedo no policial, o policial manda de volta. É assim que funciona. E aí,
Quem é que vai falar que eram rapazinhos trabalhadores? Não era traficante. Então foi genial a estratégia da polícia militar e civil. Mata para proteger inocentes nas ruas da comunidade. E que Peraí. Eu ouvi a Globo falando que a polícia fez isso para proteger os inocentes e não atacando a polícia? deu 118 armas. Mas o chefe da facção escapou. O governo estadual divulga imagens de pessoas despindo cadáveres de uniformes de combate. Opa, pessoas despindo os cadáveres dos uniformes de combate. Eram guerrilheiros. O diretor-geral diz que a Polícia Federal analisou os planos. E avaliou que não poderia participar da operação. A polícia avaliou os planos e disse que não ia participar. O diretor afirmou que não ia participar. Ou seja, o governo Lula foi omisso. E o diretor da Polícia Federal falou isso. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. O Estado do Rio e o governo federal anunciam um escritório emergencial contra o crime organizado. Veja agora no Jornal Nacional. Cara, como ficou feio. É que não tá a filmagem aqui, eu vou tentar pegar ela, né? Eu vou tentar pegar ela e trazer pra vocês, mas ficou tão feio, mas tão feio, né? Que o Lewandowski empurrou o diretor-geral da Polícia Federal pra quase que mandar ele calar a boca. Não fala isso não é bem assim. Cara, ficou feio demais. E aí, só pra encerrar, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Agora é a hora, o momento dos governadores se unirem. Porque se defenestrarem o Cláudio Castro, se destruírem o Cláudio Castro, é mandando um recado para vocês que serão covardes se vocês não fizerem nada. Se vocês não assumirem a responsabilidade agora junto com o Cláudio Castro e falar, não, vocês não vão perseguir o Cláudio Castro, vocês são covardes. Eu tô falando pro Caiado, eu tô falando pro Tarcísio, pro Ratinho, pro Jorginho Melo e todos os outros governadores aí que se dizem de direita. Agora é a hora de vocês colocarem a polícia militar à disposição. Olha isso aqui. Vocês podem falar o que for, mas eu gosto do Caiado por causa disso aqui. Tropas do BOP e GT3 de Goiás já estão de sobreaviso para ir para o Rio de Janeiro. Se houver a negativa das operações, o Caiado diz que vai mandar a tropa da Polícia Militar do Estado de Goiás para dar 100% de suporte ao Rio de Janeiro. Pode falar o que for. Isso é a postura que os governadores têm que atuar. O Tarcísio tem que fazer isso. Ou vão ficar com medinho agora? Não é hora de se acovardar, é hora de enfrentar o crime organizado. Então, parabéns ao Caiado. Você pode falar o que for. Mas foi o primeiro a ir lá e falar, Jorginho, eu tô aqui, Cláudio, eu tô aqui com você, tá aqui, meus policiais estão aqui. As tropas do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, que é um dos mais temidos do Brasil, da Polícia Militar de Goiás e do Grupo Tático 3, a Polícia Civil, estão de sobreaviso para se deslocarem a qualquer momento para o Rio de Janeiro. A informação foi confirmada com exclusividade ao jornal Opção, pelo secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Coronel Renato Brum. Pois é isso aqui, né, que vai fazer a diferença agora. É esse tipo de postura, é esse tipo de ação que se espera, né, dos governadores, tá? Mais cedo, na quarta-feira, a reportagem já havia noticiado que o governador Ronaldo Caiado havia deixado as tropas de Goiás à disposição do Rio de Janeiro em meio à mega operação policial que acontece no estado carioca, nos complexos da PEN e do Alemão, e que já contabiliza 130 mortes, tá? Então já contabiliza aí 130 mortes. E é isso, pessoal. É como eu tô dizendo para vocês. Agora é a hora dos governadores, né, separarem os homens dos meninos e saberem que se eles não agirem agora, eles nunca mais poderão. É a mesma coisa que aconteceu no 8 de janeiro. Eles vieram e falaram, não, nós vamos pegar vocês. Agora, se travarem o Jorginho Melo, se travarem o Cláudio Castro, se prenderem ele, o recado foi dado. Pessoal, entre em contato com a Imigra Mais, tá? Se você tá vendo essa loucura que tá acontecendo no Brasil, escuta o que eu tô te falando.
Se pegarem o Cláudio Castro, se você ver o Cláudio Castro ficar inelegível, ou ser preso agora, e os governadores não fizerem nada, saiam dessa bosta do Brasil. Saiam, tá? Entre em contato aí e migra mais. 16 99321 0648, Uruguai ou Paraguai pode ser o seu próximo lar, né? Países que não tem essa loucura que o Brasil tá vivendo, porque a coisa tá tensa demais, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.